Lá nos Estados Unidos, eu preciso falar disso um pouco, nós tínhamos lá o Trump, que era um presidente cristão, e era atacado por toda a mídia americana e pela brasileira também, como é atacado aqui o presidente aqui, que é cristão. Tiraram o presidente Trump, que em 4 anos de governo não fez uma guerra. Houve armadilhas na Coreia, no Irã, para que ele entrasse numa guerra e não entrou. Chegou a ser chamado de covarde e não entrou em guerra. Ele dizia que quem estava armando essas guerras eram os globalistas, que queriam que o mundo entrasse numa terceira guerra mundial, e aí um caos, e se implantasse esse sistema de governo mundial. A partir daí. Ele não fez guerra e soltaram um vírus aqui. Isso aqui é para implantar o governo mundial. Nós estamos dentro de casa, fechado, com quarentena, perdendo emprego, empresas, vivendo misérias, porque o globalismo está atrás disso. Colocar o povo na miséria para socorrer na condição de implantar um governo mundial. Acorda! Acorda! E eles estão vencendo, porque os governadores, muitos deles, estão acompanhando isso. Que nem o de São Paulo, aqui onde nós estamos. Que nem o daqui está fazendo isso. Esse partido que entrou nos Estados Unidos, muito questionado, mas entrou lá, é o presidente, eu até anotei aqui, atacou a Síria. É o partido do amor que eles falam. O Trump não era do amor, era do ódio. Era o fascista nazista, o partido do ódio. Ele nunca fez uma guerra. O Obama, antes dele, não teve um dia de governo que não tivesse uma guerra. Ganhou o Nobel da Paz. Dá para os irmãos entenderem o que está acontecendo ou não? Esse partido atacou a Síria. Não tem 2 meses de governo, já montou uma guerra. Porque a ideia do globalismo, irmãos, presta atenção, é criar essa guerra. Isso está lá, se os irmãos forem lá no Apocalipse 6, os 4 primeiros selos, se eu não me engano, os 4 primeiros selos, vai falar de uma implantação de guerra no mundo. Os 4 primeiros selos com os 4 cavalos, que são os 4 ventos da terra. No Apocalipse 13, o inimigo assume o mundo, já com o sistema todo implantado. Tudo que eu estou falando para os irmãos aqui, eu já preguei isso aqui várias vezes na Bíblia. Repetir pregações que era para guardar na cabeça. Eles não tirarem esses números da cabeça. E as coisas continuam caminhando para isso aí. Agora, me deixa muito triste quando eu vejo as pessoas que usam o nome de crente, de evangélicos, ajudarem o sistema. Em vez de combater esse sistema, ajudarem o sistema. Eu não sei se tem medo ou não tem medo. Eu não sei se são... eu não queria usar um nome chulo aqui. Eu não sei se são desprovidos de inteligência ou de percepção. Eu não sei se gosta muito do dinheiro, então vamos ficar onde o dinheiro está, porque aí nós construímos, acha que é para construir igreja. Acha que é para construir igreja. Eu conheci pastor que não vão abrir lá, e vão abrir lá, e vão abrir lá. Era um monte de igreja, e dízimo, e coisas assim. Isso era prioridade. Ah, mas se não tiver dinheiro a gente não consegue fazer nada. Consegue. Paulo fazia embaixo de árvore, no quintal de casas. A igreja de Paulo era em quintais e embaixo de árvores. E ele evangelizava muito, ensinava muito, e não precisava meter a mão no bolso de ninguém para fazer isso. Muito menos para comprar avião, como tem gente aí de avião para lá e para cá, com o dinheiro dos irmãos, e de carro novo. E com deputados votando contra os cristãos, votando contra a independência de fala. Daqui a pouco é nós que vamos ser calados. O inimigo arma as coisas, esfrega na cara da gente o que ele está fazendo. E nós não entendemos. Nós não entendemos por quê? Porque quando nós vamos para a novela, a gente é desbaratado de tudo isso aí, de todo esse entendimento. Quando você pega um jornal mentiroso, de muita mentira, como esse Jornal da Globo, essa porcaria que todo mundo tem na sala de casa, tira todo você de dentro de um evangelho. Irmãos, glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu queria falar aqui um pouco de Apocalipse 13, a partir do 11. Apocalipse 13, 11. Eu contemplei outra besta saindo da terra. Presta atenção rapidão aqui. Ó. Eu contemplei outra besta saindo da terra. Outra saindo da terra. E ela tinha 2 chifres semelhantes a cordeiro. E falava como leão. 2 chifres nós entendemos que são poderes. A primeira besta que saiu do mar tinha 10. Então ela tinha 10 poderes. Essa tem 2. Ela era semelhante ao cordeiro. Presta atenção nessa palavra, que ela é uma palavra-chave. Essa besta é uma besta religiosa.
ela está levando esses dois poderes para o anticristo, que é a besta que sobe do mar. Ela está levando o povo todo atrás dela. Se os irmãos prestarem atenção nisso, prestem atenção nisso, irmãos. O cordeiro, quando nós falamos em cordeiro, nós fazemos referência ao Senhor, que é o nosso cordeiro. Semelhante ao cordeiro, semelhante à igreja do cordeiro. As igrejas do cordeiro, ou ela pode ser a católica romana, que Jesus Cristo, se não é, deveria ser o centro, porque ela vem através da Bíblia, segundo o que se fala lá, ou as evangélicas. O Papa está unindo, esse Papa que está aí, o Islã à Igreja Católica. E muitas igrejas evangélicas estão acompanhando para fazer uma religião única. O sistema está se fechando. Eu queria um dia falar do Islã aqui para os irmãos, para saber que religião que é essa e de onde vem. E quem fundou isso aí. É assustador que em Isaías o Senhor sabia do que ia acontecer, ele revela em Isaías quem é o Islã. Glória a Deus. Não dá tempo de falar hoje aqui, nós já passamos um pouco do horário. Mas o que eu quero alertar os irmãos, ela era semelhante ao cordeiro, esses dois chifres, falava como dragão. Então entenda a palavra do Senhor, estuda ela, para você não cair numa armadilha. Está escrito na Bíblia, a gente cansa de falar, mas não serve para nós. Maldito o homem que confia no homem, não serve para nós. Nós continuamos confiando. O Senhor está dizendo que o homem que confia no homem, ele está embaixo de uma maldição. Maldito o homem que confia no homem, é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Deus. Se você confiar no homem, significa que você está embaixo de uma maldição. Ou não entendeu isso? Mas o que eu faço? Eu não confio no pastor? Confia na palavra do Senhor, confia nele. Ele pode te livrar até do pastor, se o pastor não for dele. Se for dele, não vai ter nenhum problema. Mas se não for, ele pode te livrar. Desde que você queira. Se você quiser eleger as pessoas que ele está indicando, ou ele candidato, para fazer o que estão fazendo aí, você vai responder junto por isso. Não existe gente inocente que não sabia. A Bíblia não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Culpado na Bíblia é culpado. Então nós vamos responder por nós. Aqui, irmãos, essa besta aqui, ela é religiosa. Ela exerce todo o poder da primeira besta antes da frente dele. E faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então, quem vai levar as igrejas para o anticristo? Quem é que vai levar? Aqui está. Claro quem vai levar. É alguém de dentro da igreja. Vai levar para ele. E essa besta religiosa faz grandes maravilhas a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que na terra, engana aqueles que habitam na terra por meio de milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferido pela espada e viveram. Então, quem que vai fazer a imagem para a besta? A igreja. E ela vai reinar aonde? Nas igrejas. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Não estou nem aí para a ira de pastor. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí para a ira de pastor. Eu estou irado com 56 deputados que foram eleitos dentro da igreja do Senhor, chamada Igreja do Senhor, e fizeram essa palhaçada que fizeram aí, votando contra o direito de fala do ser humano. Irmãos, nós passamos um pouco aqui. Eu, para falar a verdade para os irmãos, tinha muito mais coisa para falar. Eu anotei um monte de coisa aqui para falar. E não deu tempo para falar nada. Meia hora é muito pouco tempo. Nós estamos torcendo aqui para que o nosso lugar fique pronto, para que a gente possa gravar vídeos, se até lá for permitido. Eu já estou ficando com receio que se deputados evangélicos votando contra a gente, eu já estou com receio do que vai acontecer quando a gente começar a montar esses vídeos, que no YouTube eu não consigo falar tudo. Por isso que a gente está no Telegram. Lá não tem censura. Lá dá para revelar coisas absurdas para os irmãos que está acontecendo, nesses poderes aí. Com o risco de ser preso, claro. Mas dá para revelar. Porque ela não tem censura. Lá você pode falar o que você quiser falar. Então se inscreva aí no Telegram. Você que é filho de Deus, filha de Deus, para que a gente possa falar a quantidade para frente de anos possível, a gente possa ir revelando toda a verdade. E tentar alertar os irmãos aonde está o problema. Aonde será que está o verdadeiro problema? Pode ser que ele esteja na sua igreja. Se você tem aquilo que
é aquele sistema religioso como igreja, como santa, pode ser que seu problema esteja aí. Mas não é difícil ler a Bíblia e entender o que é um sistema de santidade e o que não é. Amém? A igreja do Senhor vai para o deserto. Ela vai estar lá, viva no deserto, cuidada pelo Senhor, porque Ele prometeu que cuidaria e lá ninguém mexe. O Senhor é quem manda em tudo isso aqui. Não é os deputados que votaram, os deputados evangélicos que votam a favor de um tribunal corrupto. Não é. Não é eles que mandam. Quem manda é o Senhor. E daqui a pouco nós vamos confrontar tudo isso. Lá no deserto, nós vamos poder adorar o nosso Deus e viver diante dele, até o dia que ele chegar aqui para o arrebatamento. A igreja que ficar na cidade, e não entender isso também, ela vai ser morta na cidade, mas tem uma função também isso aí. O Senhor tem o controle de tudo. A igreja que morre na cidade, ela vai estar formando o corpo da igreja. Porque o cabeça lá atrás morreu para formar a cabeça. E a igreja vai ser formada em Apocalipse, tanto morrendo quanto sendo arrebatada. Isso é muito glorioso. Isso não é para deputado traíra, nem para pastor que não tem interesse na palavra, tem interesse só no dinheiro. Isso é para pessoas que queiram entrar na eternidade com o Senhor. Esse entendimento é para essas pessoas. Amém? Glória ao nome do Senhor. Falei um pouquinho mais. Espero voltar ao assunto. Vou precisar voltar ao assunto, porque não falei tudo. Ainda não falei tudo. Preciso falar mais do que isso aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu entendimento e te dê uma visão nesses dias, para que você enxergue a porta que o Senhor entrou. Ele diz que ele é o verdadeiro pastor, que ele entra pela porta. O resto é mercenário. O verdadeiro pastor é o Senhor. Os outros pastores são mercenários. Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.